Olá, você que já está nos acompanhando, eu estou aqui de volta para te trazer mais uma receita muito simples, prática e, claro, deliciosa. Essa receita é perfeita para essa época do ano porque é feita de frutas, mas eu não vou te falar ainda de que fruta que é, porque quem vai te contar é a dona Genorci, aqui de Gaurama, que é quem vai fazer essa cuca pra gente. Dona Genorci, seja muito bem-vinda. E hoje eu vou pedir para a senhora nos explicar como que surgiu a ideia de fazer essa cuca aí pro pessoal e também se dá para fazer de outras frutas e já conta pro pessoal de que fruta que a gente vai fazer aqui hoje. Sim, inicialmente, muito obrigada por essa oportunidade, né? Uma surpresa. Eu gosto muito de fazer essa cuca porque ela é uma cuca bem rápida. Como vocês podem ver, são poucos ingredientes. Ela não é muito grande, mas ela é muito deliciosa. No momento, nós vamos fazer ela de uva para aproveitar a fruta da época. Mas eu faço essa cuca com amora, eu faço com morango, dependendo da época da fruta. Ela é bem deliciosa, bem simples, rápida e muito gostosa. Então aí o pessoal não tem desculpa de dizer que não quer fazer essa cuca porque não tem uva ou porque não tem algum outro tipo de fruta, né, dona Genorci? Pode, e são produtos, assim, coisas que a gente tem em casa, né? Porque só uso a manteiga, o açúcar, ovo, farinha e um pouquinho de leite e a fruta da época. É muito simples. Bem simples, bem simples. Então vamos botar a mão na massa agora para fazer essa receita? Por qual ingrediente que a gente começa? Eu começo com uma xícara de manteiga em temperatura ambiente. Dona Genorci, quem não tiver manteiga, pode colocar nata ou algum outro ingrediente assim? A minha receita é uma receita muito antiga, tirada do jornal, né, antigamente. E na receita dizia fazer com manteiga e eu nunca usei outro ingrediente, então não posso te dizer se certo. Então vamos na manteiga que pelo menos vai dar certo. Então eu coloco uma xícara de manteiga, uma xícara e meia de açúcar, um pouquinho de baunilha. Desculpa, mas eu vou virar assim mesmo, tá? E eu vou colocar na batedeira, bater isso aqui muito bem. Quando estiver bem batido, eu acrescento o ovo inteiro. Mais ou menos quantos minutos na batedeira, dona Genorci? Enquanto ficar um creme bem branquinho. Vai chegar no ponto, no caso. Chegar no ponto. Então vamos lá. Então lembrando, né, dona Genorci, que pro pessoal que tá assistindo, aqui a gente bateu o açúcar, a manteiga e também o ovo inteiro. E agora qual que é o próximo ingrediente? 300 gramas de farinha de trigo. E aí coloca e depois também vai batendo na batedeira. Vai batendo com um pouquinho só de leite para a massa ficar uma massa bem firme, bem consistente. E quanto de leite que vai, dona Genorci? Conforme você vai fazendo, você vai sentindo a necessidade de colocar o leite. Aos pouquinhos, né? Não tem medida certa. Às vezes tu tem uma farinha mais encorpada, né? Então, depende da marca da farinha, ela tem diferença, né? Esse é mais ou menos o ponto que ela tem que ficar. Esse é o ponto da massa. Agora eu retiro bem, coloco o royal, uma colherinha de royal, o fermento químico, né, em pó, mas nunca com a batedeira ligada, né? Você coloca o fermento e aí depois... E aí manualmente a mistura. Então dando o ponto lá na massa na batedeira, agora a gente coloca a quantidade de fermento. É uma colherinha de fermento químico em pó. E aí mistura à mão mesmo, né? Manualmente.
eu já tenho uma forma com fundo removível, untada com manteiga. Eu gosto de untar com manteigas as formas. Mas aí fica a critério, né, de como o pessoal já tenha. Olha, fica uma massa bem firme. Eu já deixei o forno ligado também para pré-aquecer. E mais menos, assim, quanto tempo que essa massa vai ficar assando, dona Gina? Eu não ponho a temperatura muito alta, eu deixo a 40 minutos mais ou menos, uma temperatura de 220, 250 graus. Agora eu coloco as uvas. E essas uvas, dona Gina, eu tô vendo aqui que elas são bem diferentes. Por que elas estão branquinhas? Eu costumo passar na farinha de trigo para elas não irem ao fundo da forma. Então elas vão ficar sempre mais por cima mesmo na massa. Por cima mesmo. E aí vai colocando, vai ajeitando ela na massa. E a quantidade que você quiser, né? Essa questão de passar na farinha serve também para as outras frutas, né? Para as outras frutas também. Você gosta de fazer um bolo com frutas? Eu sempre passo na farinha, que elas ficam mais leves, né? Não vão todas ao fundo. E dona Gino, essa cuca que a gente está fazendo aqui rende para mais ou menos quantas pessoas? Depende. Depende a vontade de cada um, né? Tem pessoas que gostam mais, mas acredito que para umas 6 pessoas tu pode fazer um chá, um café e serve umas 6 pessoas, né? Mas aí se o pessoal de casa que está assistindo quer redobrar a receita, fica à vontade também, né? Só ir aumentando os ingredientes. E na receita, quando eu anotei essa receita, diz fazer com forma com fundo removível. Então eu nunca fiz noutra forma. Não posso dizer se com outra forma teria o mesmo resultado. Olha só, então já é uma segunda dica aí importante da questão da manteiga, né? Que é melhor fazer com a manteiga para ter aí o sucesso que é essa cuca. E também a questão agora do fundo removível da forma, né? E quantidade de frutas fica a gosto de cada pessoa, né? Preparei também uma farofa. Eu deixei pronto. Eu uso a mesma quantidade de manteiga, a mesma de açúcar e uso farinha de trigo para que a farofinha fique assim, ó. Né? Desculpe, mas eu vou pôr a mão, porque agora não tem. Isso, é assim mesmo. Então eu uso esta farofinha, um pouquinho e dá uma polvilhada põe a quantia que você acha necessário. Eu gosto a gosto de cada pessoa, né? Isso aí, olha só. Então agora, depois de ter ficado mais ou menos uns 40 minutos no forno, 220 graus, né? tá aí, ó. Vamos provar agora pra ver se vai estar boa essa cuca de uva, porque eu quero dizer pro pessoal poder falar com todas as palavras que tá perfeita. E pela cara, não preciso nem falar, né, dona Gino? É isso aí, acredito que sim, né? Então vamos lá. Sim, vamos esperar esfriar um pouquinho e a gente já vem aí pra te contar qual é o sabor dessa cuca maravilhosa. E então chegou a hora mais esperada, o momento em que eu vou provar essa cuca de uva. A dona Gina tá aqui do meu lado também, porque ela também vai experimentar. E olha só, eu tô bem ansiosa porque a cara da dona Gina tá maravilhosa. Vamos provar pra ver se deu certo? Vamos lá. Então vamos lá. Dona Geno, que maravilhosa! O gostinho da uva fica impecável. Boa, né? E ela fica bem macia, bem suave, né? O gostinho muito bom. A massa também é uma massa bem leve, então assim, ó, para um chimarrão, para um chá da tarde, com um cafezinho, então fica maravilhoso. Dona Geno, parabéns por essa receita. A gente te agradece muito por ter nos recebido aqui na tua casa pra gente fazer essa receita. Muito obrigada. Eu é que agradeço.
E agora, é claro, para você que não pegou teu caderno, a tua caneta, perdeu aí a gente fazendo, não te preocupa, porque essa receita vai estar aqui na nossa programação da TV Bom Dia. Então você também pode encaminhar elas para os seus amigos, inclusive. E agora, com licença, porque eu vou ficar aqui degustando a minha cuca de uva. Até mais!